Mato, e a gente vai conversar, falar um pouco de fibromialgia. Fibromialgia vocês vão atender de qualquer forma, né, em algum momento, esse perfil de paciente vai aparecer para vocês, porque é um perfil cada vez mais crescente, cada vez mais comum, e como o acesso a serviços de reumatologia ainda é mais complexo, então, provavelmente o atendimento inicial vocês vão pegar de alguma forma. Eu vou compartilhar minha tela, então acho que eu não vou conseguir ver se alguém pedir para entrar, então se vocês souberem de alguém que está tentando entrar, só me avisem, me sinalizem para eu poder abrir a tela, tá bom? Então vou aqui compartilhar. A gente já ver certinho. Olha, não está abrindo. Deixa eu só mudar aqui o suporte, que não abriu meu programa por um motivo que eu não sei explicar para vocês. Bem, deixa eu tentar de novo. Ah, é bom que está chegando mais gente. É o tempo que eu tento. Vou abrir uma guia, porque não está abrindo o meu Keynote, por motivo que eu não sei explicar para vocês, mas não tem problema, a gente já desenrola. É o tempo que quem tiver que chegar, vai chegar. Mas ainda não, pronto, foi. Sim. Então agora vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. A gente já... Então a gente vai conversar sobre fibromialgia, que são pacientes que têm dor crônica generalizada. Então o que é isso? Dói todo o corpo, dói da cabeça à ponta do pé. Então esse é o perfil de paciente que tem fibromialgia, esse é o perfil de paciente que vocês vão atender. Então é dor crônica generalizada. Se o paciente chegar, eu tenho dor no braço, é diferente. Então a gente precisa lembrar
desse diagnóstico diferencial que é muito importante. Associado a dessa dor crônica que é generalizada em qualquer local do corpo, é associado a sintomas que a gente chama de somáticos, são somatizações de sintomas, que tem fadiga, distúrbio do sono, então é um sono não reparador, o paciente, a paciente, ela simplesmente não consegue, não é que ela não consiga dormir, ela não consegue relaxar durante o sono. Então a fase mais profunda do sono é uma fase que o paciente que tem fibromialgia não passa. Então ele não acorda com aquela sensação de descanso. O paciente ele tem um sono não reparador. Então, esse distúrbio do sono não é que o paciente não durma horas suficiente, é um paciente que não tem a capacidade de realmente ter aquele relaxamento de sono. Então, o paciente pode dormir 12 horas, mas não tem um sono reparador. E esses distúrbios somáticos, eles se somam. Então, além da fadiga e de distúrbio do sono, pode ter cefaleia crônica, pode ter uma poliartralgia crônica, pode ter associados a síndrome do intestino irritável, pode ter quadros de enxaqueca, pode ter dores musculoesqueléticas generalizadas. Então, são coisas que vão se somando e isso tem uma piora clínica progressiva. 5% da população mundial tem diagnóstico de fibro e esse número está crescendo, está aumentando. Então, o percentual de população, da população que tem diagnóstico de fibromialgia está em ascensão. 8 mulheres para um homem. Deixa eu só ver que eu não consigo ver se vocês me mandarem coisas. Não está indo os slides? Espera. E agora, está indo? Responda aqui no chat. Eu estou conseguindo ver. Tá, me avisem, tá? Porque eu estou colocando numa guia do Chrome, porque eu não uso PowerPoint, eu uso um dispositivo do Mac e não configurou para cá para o Google. Então, eu estou usando uma aba do Google. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisem. Então, eu estou na epidemiologia, para quem está acompanhando. 8 mulheres para um homem. Então, o que esse percentual assim diz para a gente? Que é uma população feminina, é uma população que a gente precisa ter um diagnóstico diferencial e uma atenção maior para isso. E voltando, eu falei isso quando eu conversei com vocês sobre artrite reumatoide, é uma doença mais em mulher, mas é uma doença encamada economicamente produtiva. Isso tem um impacto em mercado de trabalho, um impacto na sociedade. Vejam que essa é uma faixa etária que as mulheres ou têm ou vão ter filhos, é uma faixa etária que tem criança pequena envolvida, é uma faixa etária que tem um impacto socioeconômico muito forte. Então, a gente precisa também ter essa atenção em relação a isso. Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas é importante a gente também lembrar que a fibromialgia, a partir desse ano, 2026, ela está categorizada como pacientes com PCD. O que é isso? Pacientes portadores de deficiência. Então, existe também esse impacto econômico muito forte. Então, são pacientes que foram considerados uma legislação federal, nacional, então vale em todos os estados da federação, que os pacientes de fibromialgia, eles são categorizados como pacientes deficientes. E vejam a população epidemiologicamente falando, a faixa etária. Então, são pessoas que estão sendo retiradas do mercado de trabalho, justamente sendo categorizados como paciente com portador de deficiência. Isso tem um impacto econômico muito importante. E aí a fisiopatologia, o que acontece na fibromialgia? É uma síndrome de sensibilização dolorosa. Então, o paciente ele tem a paciente tem a percepção que a dor está hiper aumentada. Então, o paciente fica com a sensação que está dolorida o tempo inteiro, a sensação que vai gripar, a sensação que está com dengue. É uma dor importante, contínua, e é uma alteração da sensibilização dolorosa. Então, os mecanismos de nossa recepção, eles são alterados. Existem alguns fatores predisponentes, sim, existe um fator genético, então, quem tem familiar, principalmente mãe, que tem fibromialgia, a chance de ter é aumentada. Existem fatores ambientais, então, existe uma correlação entre
quadros psicossomáticos e fibromialgia muito associados, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, a gente precisa entender que ambientes impactam, sim. Então, pacientes que vivem em ambientes ditos tóxicos, por exemplo, vítimas de violência, ambientes sociais desfavoráveis, existe sim uma predisposição nesses ambientes piores o paciente ter fibromialgia, por conta dessa alteração de sensibilização dolorosa. Então, existe uma amplificação da transmissão de nossos receptores de dor. Essa amplificação dolorosa faz com que aumente essa percepção de dor. E aí, existe uma confusão, um mecanismo confusional de transmissão e interpretação da dor. Então, existe a transmissão que é aumentada e existe a interpretação dos mecanismos dolorosos que aumenta ainda mais. Então, sempre a gente tem que lembrar que o paciente ele tem aquela sensação que está dolorido e tem essa percepção por conta dessa alteração de sensibilidade dolorosa. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que lembrar que no córtex pré-frontal existe o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. Então, eu até brinco com, assim, que quem gosta de desenho animado, existe um desenho, existe na verdade 2 desenhos, o 1 e o 2, que falam muito sobre emoções e sobre como o sistema límbico se comporta. O nome do desenho, para quem quiser ver, chama Divertidamente, é um desenho bem famoso. E esse desenho, ele fala das emoções, tem a tristeza, tem a raiva, tem a alegria, e tem as emoções primárias, que são as que estão mais no 1, né, que é ser feliz, ser triste, e tem as emoções secundárias, que já são mais elaboradas no 2, que seria a ansiedade, por exemplo. Então, as emoções primárias, principalmente de medo e fuga, e as secundárias, que aquelas que são assim, moldadas pela sociedade. Então, tem saudade, e aí tem uma questão cultural associada. Por que é importante a gente falar de emoções na fibromialgia? Porque como existe uma alteração da sensibilidade dolorosa, existe alguns fatores que predispõem, que são fatores relacionados ao sistema límbico. Então, quando vocês escutam coisas de poetas falando assim, amar que dói, dor da alma, é por conta desse mecanismo fisiopatológico que altera a sensibilização dolorosa e passa pelo sistema límbico. Então, paciente com fibromialgia, na sua grande maioria dos casos, tem distúrbio de humor. E paciente que tem distúrbio de humor tem dor crônica. Então, um paciente que tem dor crônica, e eu vou falar dessa dor crônica difusa generalizada, acaba tendo um humor deprimido. Então, o que a gente precisa saber é que o paciente que sente dor, ele realmente tem um componente, tem um substrato fisiopatológico, porque o receptor nociceptivo da dor, ele passa pelo corno posterior da medula, e ele chega no sistema límbico. E quando volta essa informação ela é redistribuída de forma amplificada. Então, essa conexão entre corno posterior da medula e sistema límbico é que faz com que ocorra a fisiopatologia da fibromialgia. Então, é uma amplificação dolorosa que passa pelo corno posterior da medula, vai no sistema límbico e volta. Essas fibras, principalmente a fibra C, ela fica se retroalimentando e fica hiperestimulada todo o tempo. Então, existe um substrato fisiopatológico que, consequentemente, acaba tendo um substrato clínico. E aí, qual é o quadro clínico, então, diante dessa síndrome de amplificação dolorosa, síndrome de amplificação dessa informação nociceptiva que vai, corno posterior da medula, sistema límbico e volta, o que ela traz para a gente de sintomas? Muitos sintomas. Pacientes, eles são extremamente sintomáticos. E aí existe uma questão que até a gente tenta tirar do uso, né, colocar em desuso, que é o paciente poliqueixoso ou poliqueixosa. Porque o paciente poliqueixoso, ele acaba tendo muitas queixas, e aí, às vezes, até mesmo para coletar a anamnese, fica mais difícil. Mas é porque o paciente, ele tem esse quadro psicossomático muito importante, então, às vezes, até a comunicação é mais difícil para esse perfil de paciente. Então, o que é o quadro clínico? É uma fadiga que não passa por nada, é quadro de depressão, o transtorno de humor associado, né? Então, pode ter um quadro de transtorno de ansiedade generalizada,
depressão maior. Então, são sintomas relacionados a quadros de humor, de transtorno de humor bem importantes. O paciente pode ter um quadro de poliartralgia generalizada, pode ter um quadro de lombalgia crônica, pode ter um quadro de cefaleia que lembra migrânia, que lembra quadros até com aura, pode vir associados. Pacientes têm síndrome do intestino irritável, tem gastro até que brinca, que diz que a síndrome do intestino irritável é a fibromialgia deles. Mas, na verdade, é porque tudo é meio correlacionado, sim. Então, existem pacientes que têm muito síndrome do intestino irritável e tem muita dor crônica, e é correlacionada à fibromialgia, sim. E aí, como é que se dá, então, o diagnóstico? Então, o diagnóstico é esse paciente que tem dor em todos os locais, é um paciente que tem uma alteração de humor associada, é um paciente que tem um mal-estar super importante, e existem alguns critérios. A alteração do sono é importante para a gente dar diagnóstico, e distúrbio cognitivo. O que é distúrbio cognitivo? Existe fuga de ideias, existem esquecimentos associados, existem alterações cognitivas, o paciente não consegue se concentrar, o paciente é diagnosticado com TDAH, o paciente é diagnosticado com outras coisas, mas na verdade é tudo relacionado à fibromialgia. E tem um termo que a gente chama de fibrofog. O que é fibrofog? Fog seria neblina em inglês, e fibro seria como se a cabeça fosse uma névoa grande. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas eu sou assim na véspera da prova, parece assim que vira uma névoa na minha cabeça e eu não me lembro mais de nada. Mas, na verdade, pensem nesse paciente o tempo todo e todo o tempo. Então, essa é a junção de todos esses sintomas de uma forma amplificada. E aí a gente tem critérios diagnósticos. Esses critérios são esses sintomas com início maior de 3 meses. Vocês sabem que na reumato é tudo critérios, né? É tipo um quebra-cabeçazinho, né? E não tem outras condições clínicas que justifiquem tais sintomas. Então a gente tem que, o paciente tem essas condições, né? Que é a ausência de outras coisas que justifiquem. Tem índice de dor generalizada maior que 7, ou escala de severidade de sintomas maior que 5. Ou o índice de dor generalizada entre 3 e 6 e a escala maior que 9. O que é isso? Índice de dor generalizada. A gente pede para o paciente, marque o X onde ele teve dor. Nossa, eu tive dor em todos os locais. Então, eu marco o X em todos. E aí, quanto a gente conta aqui? A gente conta ou como maior que 7, ou entre 3 e 6, sendo que o índice de severidade de sintomas tem que estar muito alto. Então, esse seria o índice de dor generalizada. A gente pede para o paciente sinalizar onde dói e ele vai aplicando e a gente vai colocando sim ou não. Maior do que 7, a gente já pontuaria como fibromialgia. Lembrando que são dores que tem nos últimos 7 dias da avaliação. Então, assim, eu posso ter tido dor no braço esquerdo em 2020, e hoje eu tô com dor no braço direito. Então, essa dor do braço esquerdo de 2020 não vai contar no meu critério. Vai contar a dor no braço direito que eu estou tendo hoje, na minha avaliação, que eu estou indo ao médico. Então, isso são coisas que a gente precisa lembrar. E a escala de severidade dos sintomas de dor. Então, lembrar, fadiga, sono não reparador, que é acordar cansado, sintomas de cognição, dificuldade de memória, de concentração, fuga de ideias, tudo isso pontua, e sintomas somáticos generalizados, como dor abdominal, cefaleia, dor muscular, dor nas juntas. A gente pergunta para o paciente, você tem dor nas juntas? Você tem dor na carne? Eles falam assim, eu tenho dor na carne, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no pé. Então, a escala de severidade que a gente vai contar. E aí lembrar que é sempre na ausência de condições que justifiquem. Então, o índice de dor maior que 7, e a escala de sintomas maior que 5, ou índice de dor 3 e 6, e escala maior que 9. Como isso vai ser cobrado para vocês? Em termos de prova, em termos na vida, vocês vão ver um paciente com um índice de dor muito grande, e a escala de severidade pode ser muito grande ou pode ser muito pequena. Então, geralmente, são fenótipos que apresentam. Na prática, isso assim, na prova, na prática clínica, tem paciente que tem um fenótipo mais de dor, e tem um paciente que tem um fenótipo de dor, mas o sintoma psicossomático é muito maior naquele momento. A grande maioria dos pacientes oscila. Ora está com muita dor, ora está com pouca dor, mas ainda com muito sintoma cognitivo ou com muito sintoma de transtorno de humor.
Tanto é que existe, por conta da escala de severidade de sintomas, existem colegas que preconizam que fibromialgia seria uma doença mais do pessoal da psiquiatria, por conta desse fenótipo, desses pacientes que a dor não é tão impactante e é muito mais transtorno de humor, e que acaba preenchendo o critério, mas na verdade seria outra patologia. Então, os diagnósticos diferenciais, assim, entre quem nasceu primeiro, a fibromialgia e o transtorno de humor, eles ainda oscilam e ainda eles são razões de discussão. Mas, assim, em termos de prova, vai chegar um quadro que sempre o paciente vai ter dor crônica. Então, sempre lembrar da dor crônica. Em algumas fontes bibliográficas, vocês podem ver isso, que está aparecendo na tela, que são os tender points. São pontos dolorosos, que quando você faz a digitopressão com o polegar, os pacientes, eles acabam sentindo dor. O que a gente está vendo na prática, e por isso que os critérios do Colégio Americano de Reumatologia mudaram, é que esses pontos são insuficientes para dar diagnóstico, porque tem pacientes que têm outros pontos dolorosos em muitos outros locais. Então, esses pontos dolorosos... Espera que eu tenho que voltar lá para ver. Alguém está tentando entrar, Kenzo? Ele quer... Alguém levantou a mão, pode falar. Professora, acerca do diagnóstico, no caso desse índice e dessa escala, se eu as duas primeiras informações se eu tiver as duas em conjunto para bater o diagnóstico? Tem que ter. Tem que ter dor e algum sintoma fora dor. Entendi. Ou na segunda parte, né? Se o índice tiver entre 3 e 6, ou a escala de severidade for maior ou igual a 9. Tem que ter maior. Então, assim, o que acontece é que são fenótipos clínicos. Existem fenótipos relacionados à dor. Então, quem chega na reumato é geralmente dor. Mas existe um fenótipo do paciente que tem dor, mas a relação de transtorno de humor, distúrbio de sono, esses sintomas são muito mais prevalentes. Então, por isso que tem que ter a junção dos dois. É dor crônica com algum sintoma associado. E aí, para ter um quadro de sintomas, às vezes a severidade dos sintomas é maior e a dor é menor. Mas veja que, como esse quadro de dor, geralmente a gente vê muito, né? Paciente com dor aqui nesses locais, assim. Na reumato, todo dia vai ter paciente nesse perfil. Então, esse paciente desse perfil especificamente, eles vão acabar tendo. É muito comum ter mais que 7. Então, vocês vão ver na prática que esse índice de dor generalizado maior que 7 é relativamente comum. E na pré-reumato não vai chegar tanto aquele outro perfil, mas acaba chegando também, certo? Para dar o diagnóstico tem que ter os dois critérios. E aí, o que a gente tem que lembrar de exame para esse perfil de paciente? A gente tem que pensar que existem diagnósticos diferenciais. Lembrem, o diagnóstico ele só é dado na ausência de condições clínicas que o justifiquem. Então, a gente precisa de hemograma para afastar condições de anemia, provas de função tireoidiana para afastar distúrbio de tireoide, que dão dor crônica, que dão mal-estar, dão transtorno de humor. A gente precisa de enzimas musculares para afastar miopatias associadas. A gente precisa de sorologias, porque vocês sabem, né? Tudo pode ser uma doença infecciosa crônica. Então, vocês já rodaram infecto, acredito, então vocês sabem que tudo pode ser tuberculose, tudo pode ser hepatite C, tudo pode ser hepatite B, então tudo pode ser HIV, mas a gente precisa lembrar também que existem essas condições. Aqui no nosso meio também é muito frequente HLTV, então a gente precisa lembrar disso também. Distúrbios do metabolismo do cálcio podem dar, principalmente doenças da paratireoide, hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo, eles estão associados à dor crônica. Osteomalácia está associada à dor crônica, então são condições clínicas que podem estar associadas à dor crônica que a gente tem que afastar. E a eletroforese de proteínas, principalmente pensando em neoplasias hematológicas, principalmente naqueles pacientes de dor crônica com uma idade mais avançada, para cima de 50 anos. Então, esses são diagnósticos diferenciais.
o diagnóstico ele é clínico, mas a gente tem que lembrar de algumas coisas em relação à abordagem clínica. Paciente que tem fibromialgia, o exame físico é normal. Então, se eu visualizo uma artrite ao exame físico, isso é um sinal de alerta. Não é que não seja fibromialgia, mas não é só fibromialgia. Tem algum outro diagnóstico a mais. Ao paciente que tem alteração de exame neurológico, tem um diagnóstico a mais. Então, a gente tem que lembrar que os exames de fibromialgia, tanto o clínico quanto os complementares, são normais. Se eu tenho paciente que tem tendinite em vários focos do corpo, eu tenho que fazer uma investigação a mais, porque esse paciente ele pode ter alguma outra causa. Então, é importante da gente lembrar que para fibro, na caixinha da fibro, os exames, tanto o exame físico quanto os exames complementares, eles são normais. Porque o que a fisiopatologia nos traz é um distúrbio de transmissão de receptores dolorosos. E a dor, ela é muito subjetiva. Então, é uma paciente que está rodando o médico e os médicos estão dizendo assim, você não tem nada. Essa é a paciente de fibromialgia. A partir do momento que aparece alguma alteração, tem que fazer um diagnóstico diferencial associado. E aí, lembrar também de diagnósticos diferenciais, que existe uma síndrome clínica que está sendo muito estudada, e lembrar que é bem nessa faixa etária da fibromialgia, principalmente acima de 40, 45 anos, que é a síndrome da perimenopausa. Eu acho que vocês ainda não estão na gineco, mas quando vocês estiverem, vocês provavelmente vão ver esse perfil de paciente. São pacientes que estão entrando no climatério, então também é um diagnóstico diferencial de avaliação hormonal, principalmente nesses pacientes com 45, mais, perto de 50, perto nessa fase da menopausa, que, na verdade, essa fibromialgia diagnosticada pode ser uma síndrome climatérica. Então, é importante diagnóstico diferencial. E como é que trata? A gente está falando de uma doença que causa dor crônica e que o tratamento melhor, de forte evidência, é a atividade física. Então, pensem que a gente vai ter que olhar para o paciente e dizer, você precisa se exercitar. E aí o paciente vai dizer assim, nossa, mas eu morro de dor. Mas faz parte do tratamento. Porque se a fibromialgia é um distúrbio de sensibilização dolorosa, a gente precisa trazer esse paciente para produzir neuroreceptores adequados. E vocês também já sabem que existe aquele bem-estar do exercício físico. Então, o paciente que faz o seu exercício físico diariamente ou de uma forma regular, ele tem a sensação de bem-estar por essa liberação de neurotransmissores. E é isso que a gente tem que promover para o paciente. A melhor atividade física, atualmente, é aquela que o paciente consegue fazer. Mas, se tiver que ser uma ideal, a ideal é aeróbica e resistida. É um treino que mescle atividades aeróbicas com atividades resistidas de exercício físico. Então, as modalidades que propõem isso são as melhores. Então, aquele treino da academia que passa por uma esteira e passa por grupamentos de musculação é totalmente adequado. O problema é começar, e o problema é convencer a paciente que isso vai trazer um benefício para ela no futuro. Os estudos falam em 12 semanas, de 8 a 12 semanas. Então, você vai ter que olhar para o seu paciente que está morrendo de dor, dizer que ele tem que fazer exercício físico e que ele só vai ter benefício daqui a 2, 3 meses. Isso é muito difícil, isso é muito desafiador, e principalmente em serviço público, que a gente sabe que os recursos são menores, é mais desafiador ainda. Mas, mesmo assim, é a melhor evidência que a gente tem. Continuando em tratamento não medicamentoso, as modalidades, todas essas modalidades são benéficas para os pacientes. Então, a gente precisa entender que, como passa por alterações do sistema límbico, a psicoterapia ela é fundamental para ajudar o paciente nessa jornada. Lembrando que existem vários tipos de psicoterapia. Eu não vou me adentrar nisso, até porque não é nossa área de atuação, mas o que a gente precisa lembrar para a fibromialgia é uma técnica específica chamada terapia cognitivo-comportamental. Então, qual é o objetivo da terapia cognitivo-comportamental? É que o paciente tenha consciência dos seus problemas ou consciência do meio que vive e tente mudar atitudes perante o meio que vive.
Então, um exemplo, o paciente ele teve um episódio de alguma violência urbana previamente, a gente sabe que e aí eu falo no contexto do Barros Barreto, a gente atende pacientes com vulnerabilidade social muito importante. Então, o que a gente precisa fazer? Provavelmente nós, como médicos, não vamos conseguir mudar o meio que o paciente vive, mas a gente tem que avisar, e esse é o objetivo da terapia, fazer com que o paciente consiga sobreviver naquele meio, por pior que seja, mas é o meio que ele vive. Então, a psicoterapia ajuda a fortalecer mentalmente o paciente. Não é que o paciente vá mudar aquele meio, mas ele se fortalece para conviver ou sobreviver naquele meio desfavorável ao qual ele se encontra. A acupuntura melhora esses pontos de nossa recepção, então os pontos dolorosos a acupuntura realmente melhora. As terapias aquáticas, todas têm essa melhora clínica em termos de nossa recepção, principalmente pelo bem-estar, água aquecida, então seriam condições ideais. A gente não vê isso em saúde pública, mas assim, os pacientes conseguem fazer alguma hidra em algumas escolas públicas de Belém, então, e lembrar que na usina do Guamá, do próprio Guamá, eles fazem, então, os pacientes do Barros, alguns conseguem ir para lá. Meditação é justamente por conta desse fortalecimento mental do paciente em relação ao seu meio, então, mindfulness realmente é uma coisa que ajuda bastante. A gente escuta muito falar sobre saúde mental, e a saúde mental ela é importante para todos nós, né? Então, para esses pacientes, eles se fortalecerem, e a gente tem que lembrar que a gente também tem que educar o paciente tem que aprender a ser paciente, então ele tem que ter conhecimento do problema de saúde dele, e ele tem que saber meios para poder enfrentar a adversidade relacionada ao problema crônico de saúde que o paciente apresenta, assim, né? Em termos de tratamento medicamentoso, a gente tem algumas opções, e as opções elas vão dependendo do quadro clínico que o paciente apresentar. A gente roubou essas medicações de outras especialidades, na verdade a reumato e o pessoal da dor, nós roubamos isso, e começaram a ter mais estudos em relação a essas medicações em pacientes com dor crônica e na reumato como um todo. Então, os antidepressivos, e principalmente eu falo aqui de inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Quando a gente inibe a recaptação, a gente aumenta esses neurotransmissores, e isso faz com que o paciente acaba tendo melhora. Os melhores são esses duais, que inibem recaptação de serotonina e noradrenalina. O principal representante é a duloxetina. A duloxetina, infelizmente, ela não é disponível em saúde pública, então o paciente tem que comprar, e a gente tem essa limitação do acesso. Existe, sim, também os inibidores de recaptação de serotonina, eles têm uma potência bem menor em relação a isso. O maior representante é a fluoxetina, e a fluoxetina ela é disponível para distribuição, principalmente em CAPs, então é uma opção importante para a gente, principalmente, por exemplo, em termos de Barros Barreto. E saúde pública como um todo, porque o paciente consegue de graça essa medicação. O tricíclico, o antidepressivo tricíclico, e aqui o maior representante é a amitriptilina, ele também pode ser utilizado, ele não é a melhor opção, mas ele pode ser utilizado muito por conta do acesso, é também distribuído nos CAPs, e principalmente porque ele induz sono. Então, naqueles pacientes com distúrbio do sono, é uma boa opção em relação à melhora clínica dos pacientes por conta do distúrbio do sono. Opioides fracos, como o tramadol, eles podem ser utilizados em crise, mas é importante serem utilizados em momentos muito pontuais, principalmente nesse perfil que está iniciando uma atividade física aqui, aí de repente ele está com muita dor. Se vocês malharem, quando mudam o treino, vocês sabem que no outro dia ninguém presta para nada, todo mundo fica com dor, fica com mal-estar. Imaginem um paciente que tem uma sensibilização dolorosa alterada. Então, esses pacientes têm uma piora clínica importante. E aí, nesse contexto, o tramadol, né? Ele entra e tem essa melhora clínica associada para esse perfil de paciente. E a gente tem um outro grupo, então esses pacientes, eles se beneficiam muito mais são esses pacientes que têm quadro de dor, mas eles têm um transtorno de humor muito afetado, então ele tem aqueles sintomas somáticos muito importantes, eles se beneficiam mais desse polo de tratamento com antidepressivo.
E os gabapentinoides é muito mais daquele polo daqueles pacientes que estão com muita dor. Então, esses pacientes com muito mais dor, eles se beneficiam mais desse tipo de tratamento medicamentoso, que são os gabapentinoides, principalmente a pregabalina. A gabapentina ela vem como uma segunda opção, até porque a pregabalina ela pode ser utilizada só uma dose, e a gabapentina, para o seu efeito, ela tem que ser utilizada várias vezes ao dia, e isso impacta no cotidiano dos pacientes. Mas a pregabalina, ela tem de 25, 35, 50, 75, 100 e 150 miligramas, podendo ser utilizada até 450 miligramas, mas na prática a gente usa em torno de 150 miligramas. Então, essa pregabalina, atualmente existem pregabalinas que o tratamento mensal pode ser menos de R$ 50, então elas estão bem mais acessíveis ao mercado, elas não são distribuídas em saúde pública, mas elas têm uma resposta, então tem pacientes que acabam tendo resposta. Vocês podem ver alguns pacientes do Barros Barreto que acabam utilizando e dizem assim, nossa, eu não melhoro tanto, eu melhoro pouco. Qual é o foco aqui? É que esses pacientes, eles realmente não melhoram tanto, não é nem porque a medicação não faz efeito, é porque o mecanismo fisiopatológico da dor exige que tenha esse tripé entre a atividade física, entre a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. E em saúde pública, a gente às vezes não consegue ter esse acesso plenamente. Quantas vezes, assim, pessoal que está nos atendimentos ambulatoriais tem que fazer encaminhamento para físio, encaminhamento para outras especialidades, e o paciente volta e diz assim, nossa, não consegui e tudo mais. Então, a gente tem esse desafio. Mas voltando para tratamento medicamentoso, para o polo de paciente com dor, a gente acaba utilizando muito mais os gabapentinoides, particularmente pregabalina. O tramadol, ele entra aqui também como resgate, em relação principalmente esse paciente que está começando atividade física, que está com muita dor naquele momento, pode fazer uso. A ciclobenzaprina, a gente não faz junto com a pregabalina, a gente faz ou um ou outro, e a ciclobenzaprina geralmente é um tratamento de entrada, porque como ela é uma medicação que não tem retenção de receita, então a gente acaba iniciando a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular de ação central, então ele vai ter um relaxamento da musculatura e, consequentemente, como ultrapassa a barreira hematocefálica, tem uma sonolência. Então, o paciente pode ter uma melhora de distúrbio do sono e uma melhora clínica de dor. Mas, se o paciente falhou a ciclobenzaprina, a gente usa a pregabalina ou gabapentina, o gabapentinoide como um todo. O zolpidem é um indutor do sono. A gente não utiliza tanto ele na prática clínica, mas ele pode ser utilizado principalmente nesses pacientes que têm distúrbio do sono grave. Então, ele pode ser utilizado. E quando o paciente é refratário a tudo isso em termos de tratamento medicamentoso, existe uma alternativa que está crescendo, que são os usos dos canabidioides, que são derivados da cannabis, e que eles são muito utilizados na neuro, principalmente em síndromes convulsivas adversas, e que para dor crônica eles podem ser utilizados, mas os estudos, os respaldos clínicos, as evidências clínicas que a gente tem ainda são evidências fracas. Infelizmente, na prática clínica, a gente vê os canabidioides, os derivados da cannabis, como uma alternativa, uma tentativa, mas a gente não viu para a dor crônica uma revolução. Então, é diferente o termo de eficácia em relação a outras áreas que eles podem ser usados, mas para nós, na reumato, eles são recomendados como uma alternativa, uma tentativa. O que parece que tem alguma resposta em relação aos derivados da cannabis são sintomas associados a transtorno de humor, então o paciente realmente fica mais relaxado, mas não fica sem dor. Então, para dor, realmente ainda não temos uma grande resposta em relação a derivados da cannabis. E aí eu falo isso porque vocês vão ver esse questionamento em algum lugar. Eles são muito caros ainda, a gente acaba não usando em serviço público por conta do preço, mas em serviços privados pode ter esse uso, mas a resposta clínica ela não é boa, não, ela não é satisfatória, infelizmente. E aí o que a gente tem também que lembrar?
paciente pode ser PCD, essa avaliação para ele ser portador de deficiência por fibromialgia é passado por uma perícia médica, não é todo mundo que tem fibromialgia vai ser considerado deficiente, mas isso é importante porque vocês vão ver isso cada vez mais frequente do ponto de vista legal. Então, o paciente vai ter entrada priorizada em banco, supermercado, cinema. Então, existem toda uma legislação que protege esse perfil de paciente e talvez vocês sejam acionados, mesmo como clínicos, acionados para atender esse perfil de paciente. Então, é importante vocês saberem disso. Na prática, a gente recomenda a atividade física, a psicoterapia e, em grande parte dos casos, a gente usa as duas medicações, 2 polos de tratamento medicamentoso, um gabapentinoide e um inibidor dual. Então, esse seria, digamos, o tratamento mais completo da fibromialgia. E vocês vão ver que ainda há poucas respostas em relação a isso. Então, são pacientes ainda que têm muita dificuldade, tanto de acesso, dificuldade de ter uma resposta medicamentosa, porque os mecanismos de dor são muito correlacionados com os mecanismos do sistema límbico. Então, o paciente ele tem que melhorar, psicologicamente falando, melhorar da saúde mental para melhorar da saúde física. Certo, pessoal? Dúvidas? Professora, eu tenho uma dúvida de ambulatório. Pode falar. A paciente com fibromialgia, por exemplo, ela veio e ela fazia uso de inibidor de recaptação de serotonina. E não estava, pelo que ela deu a Melhorando. entender, não estava melhorando. Ela não fazia uso de outra classe de medicamentos. Eu não tinha assistido a aula ainda, né? E ela teve uma queixa importante de perda de libido, que pareceu incomodar ela, mas no decorrer da consulta não se entrou em detalhes, né, sobre esse ponto. E meio que foi ignorado. Nesse caso, seria interessante trocar essa classe medicamentosa? Até porque ela causa, né, o inibidor de recaptação de serotonina, ele realmente tem esse efeito adverso. Se é uma questão dela, e é uma coisa a gente tem que trocar a medicação. Às vezes, o que acontece, existem próprios inibidores de recaptação de serotonina, eles existem uns de gerações mais potentes que têm uma diminuição nesse efeito. Só que, em termos de atendimento de saúde pública, o acesso a essas medicações, digamos assim, que tem menos esse tipo de efeito, eles são mais complexos porque são medicações que são bem mais caras. Então, por exemplo, se ela está usando fluoxetina, ela pega no CAPS ou ela pega, tipo, na farmácia é barato. E se ela usar, sei lá, uma venlafaxina, uma desvenlafaxina, a gente está falando de medicações de mais de R$100. Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque eu estou tentando mostrar para vocês que como vocês vão ver alguém nesse perfil, é importante vocês saberem que existem também diferenças entre as medicações financeiro mesmo do paciente. Essa questão de libido é muito importante, porque a gente está falando de mulheres numa faixa etária que tem vida sexual ativa. Isso é uma discussão até muito comum na reumato crescente, porque, como é meio um tabu, né, em relação a isso, na reumato a gente quer tentar tirar o tabu. Então, os congressos da reumato estão falando muito também da saúde sexual dos pacientes, porque tem a questão, né, do aparelho locomotor, abertura de perna, joelho. Então, tem essa questão que a gente precisa melhorar clinicamente a qualidade de vida e, para esse perfil de paciente, também ter algum tipo de mecanismo de tratamento para essas queixas dos pacientes, que também, às vezes, o paciente não consegue expressar por ser um tabu, às vezes o paciente não quer falar pela vergonha, por ter muita gente na sala. Então, tem esses desafios que a gente também precisa acolher esse perfil de paciente. Mas em relação ao inibidor de captação de serotonina, seria interessante mudar a classe medicamentosa ou colocar de uma nova geração que diminua esse efeito de queda de libido, mas em muitos casos acaba não se mudando por uma questão de acesso à medicação. Porque é ruim mas é muito pior não ter nenhuma medicação por trás. Certo? Certo, obrigado.
Gente, eu consigo compartilhar, eu vou mandar para vocês os slides dessa aula. Eu transformo em PDF. Eu só peço desculpa da demora, que eu não consigo compartilhar no meu apresentador de slide, no Keynote, não sei porquê, mas eu consegui pelo Google, então foi. Mas eu mando para vocês os slides, vai cair na prova, com certeza, mas as minhas questões não são difíceis, podem ficar tranquilos. Mas fibromialgia, tá aí, é uma aula que vocês precisam saber, vocês vão atender paciente com esse perfil, vocês não vão conseguir fugir disso. Qualquer especialidade, alguém vai ter dor crônica, alguém vai ter mal-estar, alguém vai procurar vocês para atender. Certo, pessoal? Certo, professora. Tá certo, gente. Tchauzinho, viu? Tchau, doutora. Bom dia. Bom dia.